Deus. Paz do Senhor Jesus, amém, povo de Deus? Amém? Você está preparado aí para receber mais de Deus nessa noite? Prazer, mais uma vez, né, como a pastora falou, me chamo Samuel, sou homem casado com essa mulher linda e maravilhosa, minha esposa Vitória, temos a nossa filha Aurora. Está aqui esse jovem, né, casado, incendiado em ganhar vidas por Jesus, irmão. E como a pastora falou, quem faz é Ele. Tudo bem, minha irmã? Deus abençoe. Se Ele levantar como a pastora falou, a gente cumpriu o nosso propósito. Amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, eu e a minha esposa, e Deus sabe, né, esse motivo dessa grande alegria, porque nós estamos aqui nessa noite, resposta de oração, irmão. Mas eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente pede no secreto, Deus sempre vai expor a gente no público, né? A Bíblia fala que quando a gente busca ao Senhor no secreto, no público Ele nos honra. Então, os frutos, eles são plantados no secreto para ser frutificado, para ser exposto no público. Então, que toda honra e toda glória seja somente a Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, estou muito feliz aqui. Gente, primeiro seminário, Jesus no ônibus, que honra estar aqui com vocês. Nesse primeiro seminário, quero aqui compartilhar um pouco que eu venho, né, aprendendo com Jesus. Aquilo que ele me ensinou, quero tentar passar para vocês da forma mais simples, mais breve, mas eu creio que a partir de hoje você jamais vai ser o mesmo. Irmão, é Ele quem faz. João 15, versículo 5, Jesus vai dizer que sem mim nada podereis fazer. Então, irmão, a unção quem dá é Ele. Quem levanta a gente é Ele. Os dons quem dá é o Senhor. O poder quem dá é Ele, irmão. A Bíblia fala que todo poder quem concede é Ele, amém? Então abra sua Bíblia, sem mais delongas, em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Deus veio falando muito comigo nesse texto, e eu creio que Deus vai falar contigo também nessa noite. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. É 22:30. A gente saiu lá de Juazeiro, irmãos. Coração grato, feliz e com um propósito, servir os irmãos. Amém? O ministério é isso. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Irmão, Jesus no ônibus, quero aqui, né, explicar o início do projeto, nasceu em 2022. E para início de conversa, pastor Jefferson, a necessidade denuncia o nosso chamado. A necessidade vai revelar qual é o meu e qual é o seu chamado. 2022, irmão, estava passando um aperto muito financeiro com minha família, casamento dos meus pais, apartado, aquela coisa toda. E eu tinha um transporte para me locomover. E o nome do transporte era Joquebed. Samuel, o que era Joquebed? Era uma bicicleta, era um carro? Não, Joquebed era uma moto, irmão. Só que Joquebed estava com o motor batido. E naquele tempo eu não tinha condições de fazer o motor, de ajeitar ela. E aí eu fui obrigado a pegar ônibus. Olha o mistério. Por isso que eu digo, irmão, a necessidade, pastora Lu, vai revelar, vai denunciar, vai apontar para o meu e para o seu propósito. E às vezes a gente está acostumado a só ver Deus na porta aberta. Mas o Deus de porta aberta também é um Deus que fecha a porta, amém? Eu lembro que tinha irmãos que já estava marcado, irmão, para me pegar, para eu ir para o culto. E eu ficava na pista, né? Eu morava perto dali da Avenida Padre Cícero, que dá ao shopping, Cariri Garden Shopping e tal. E eu lembro que o irmão passava e eu assim de frente para ele, o irmão passava e nem tchu. E aí o meu coração queria se entristecer, se angustiar, mas mal sabia eu que aquela situação estava me empurrando para o meu propósito. E aí foi dezenas de vezes, irmão. O irmão falava, Samuel, tal hora eu te passo. Chegava 10, 20 minutos antes. E quando chegava lá, o irmão esquecia de mim, pastor Toninho.
Eu digo, meu Deus do céu. E nem dinheiro para pegar Uber tinha. Era a passagem exata, era de ônibus, irmão. Tinha vezes que ia a pé, tinha vezes que ia de ônibus para a igreja. E eu lembro que quando eu entrei no ônibus, logo ali no início da minha caminhada, veio aquela voz dentro de mim. Porque a Bíblia fala em João que aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva do seu interior. Irmãos, quando Jesus ele tem algo para falar conosco, para fazer na nossa vida, ele começa de dentro para fora. Davi diz que, Senhor, não afaste de mim a tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Antes de Davi cair pelo lado de fora, adulterar, deitar com Betseba naquela cama, primeiro ele caiu pelo lado de dentro. Assim é o propósito de Deus. Assim é o propósito de Deus, irmão. Ele nos levanta primeiro pelo lado de dentro. E aí, ainda no início da minha caminhada, aquela voz veio ao meu encontro e disse assim, pregue a minha palavra aqui dentro desse ônibus. E eu não vou mentir para você que eu resisti, irmão. Eu falava, não tinha nenhuma oratória boa, ainda estou aprendendo, mas em vez de eu falar depois, falava depois. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Como é que o Senhor vai fazer acontecer? E toda vez que eu pegava o ônibus para Chorolu, aquela voz, prega aqui dentro desse ônibus. Eu dizia, meu Deus, eu não consigo, Senhor. Por quê? Porque eu olhava para a minha fragilidade. Eu olhava, irmão, para a minha vulnerabilidade. Eu olhava, irmão, para o meu eu. Só que Deus não quer fazer na sua vida. Deus quer fazer através da sua vida. Ezequiel diz, eu encontrei um homem que estivesse na brecha. E não encontrei. Uma vez, um jovem numa cruzada aceitou Jesus. O pregador daquela noite, ele fez o apelo, pastor Lu, e ninguém se levantou. Apenas um jovem, uma criança. Aquela criança vai para frente, entrega a sua vida para Jesus. Mal sabia aquele pregador que aquela criança que estava entregando a vida para Jesus era um Billy Graham da vida. Quando Jesus quer fazer, irmão, ele não trabalha com quantidade, ele trabalha com qualidade, com disposição. Deus não procura os disponíveis, Deus procura os dispostos. Porque nem todo disponível está disposto. Samuel, vamos para o ônibus, vamos ganhar vida para Jesus. Vamos buscar, vamos incendiar Pretolina. Quando dá no dia, quando dá na data, o camarada foge. Mas todo disposto sempre vai estar disponível para o Senhor. A Bíblia fala que na construção do tabernáculo, Deus procurava homens dispostos a fazer a obra de Deus. E a pergunta que não deixa calar é, você está disposto a fazer a obra de Deus? Irmão, o negócio é espinhoso. Você vai querer pular fora do barco. Mas a Bíblia fala em Filipenses capítulo 1, versículo 16, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ainda bem que a obra não é nossa, irmão, nós só cuidamos do que é dele. Nós só tangemos, só somos mordomos, irmão. O dono da obra é ele. Ele levanta o que ele quer. Ele faz na hora que ele quer. Samuel, eu me sinto improvável, pois Deus vai levantar você. Samuel, eu estou fugindo do meu chamado. É Deus quer você mesmo. Porque Deus sempre vai levantar alguém que o coração dele não está ligado ao holofote. Não está ligado à plataforma. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem altar, tem púlpito em todo lugar. Quem tem altar, irmão, tem púlpito na faculdade. Quem tem altar tem púlpito no ônibus. Quem tem altar tem púlpito no trabalho. Quem tem altar com Deus, irmão, tem púlpito em todo lugar. Mas hoje a gente vê uma geração correndo atrás disso aqui, ó, esquecendo o altar. O que nós somos aqui nessa plataforma, irmão, no altar aqui nesse púlpito, é só consequência de quem nós somos no secreto. E eu lembro que eu dentro do ônibus eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aquela voz começou a me convencer, me impulsionar. Sabe quando você chega numa festa de aniversário e não é convidado? Fica como? Todo errado. Assim estava eu, irmão, estava tudo errado, todo perdido. Eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Acho que é coisa da carne. Mas Deus batendo na mesma tecla. E se Deus está martelando algo, algum propósito, alguma palavra sobre a sua vida, passa dia, passa noite, essa palavra tem martelado no teu coração. Irmão, se atenta. Deus chama Samuel por 3 vezes, na 4ª vez ele obedece.
Porque Deus queria um relacionamento com Samuel. Queria levantar um profeta, um juiz, um sacerdote. Então, irmãos, quando eu senti, ou eu escutei a voz de Deus, ainda com as minhas vulnerabilidades, ainda com as minhas, meu irmão, com as minhas limitações, eu preferi obedecer ao Senhor. Porque ninguém colocou uma 38 na sua cabeça quando você colocou a mãozinha no coração e entregou a sua vida para Jesus. É um caminho sem volta, irmão. Você está proibido de parar. Você está proibido, irmão, de estagnar. Você está proibido de ficar paralisado. Você está proibido de fugir do seu chamado. Elias foge da princesa Jezabel, vai para baixo do pé de Zimbro e diz assim: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. O Senhor diz: ei, Elias, come pão e bebe água, porque é muito grande a tua caminhada. Irmão, sinta a presença de Deus aqui nessa noite. Hoje é noite de Deus reativar dons. Hoje é noite de Deus reativar talentos. Irmão, não me move a quantidade não, porque se você está na brecha, Deus conta com você. Ezequiel disse: eu procurei um que estivesse na brecha e não encontrei. Você ama Jesus mesmo, irmão? Isso aí queima no seu coração mesmo, você tem a convicção. Porque, meu irmão, Deus, Ele não faz no coração de alguém que está duvidoso. Dúvida é ausência de fé, e fé é ausência de dúvida. Um dos dois tem que prevalecer no nosso coração, irmão. E uma das estratégias, os panfletos estão ali no carro, mas uma das estratégias, pastora Lu, foi os panfletos. Irmão, o panfleto é um quebra-gelo. O panfleto, irmão, é a entrada. O panfleto, irmão, é coisa do céu. Peguei ali os panfletos e comecei a entregar. Me tremendo, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe. E a garganta seca, irmão, a voz quase não saindo. Mas fui, eu disse: eu vou romper. Eu vou bater até a porta da pregação, do evangelho abrir. E ali, irmão, a Bíblia fala que a vereda do justo é como o nascer da aurora. Vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Então, às vezes, no início você não vê nada, é um breu, é uma escuridão. Irmão, se levanta. Dá o primeiro passo. Vai, dá um panfleto. Fala só: um Jesus te ama. Só não, é tremendo esse Jesus te ama. Ele transforma, muda a vida. Aquela palavra fica remoendo na mente do ser humano, ele não consegue nem dormir. No outro dia ele diz: eu quero esse Jesus, porque eu senti um amor diferente. E aí, irmão, eu comecei a panfletar. E panfleto vai, panfleto vem. Aí eu disse: agora chegou a hora de pregar, de falar de Jesus. Todo o poder está aqui. Valoriza isso aqui, irmão. A Bíblia fala que Pedro estava na casa de Cornélio. A Bíblia fala que, e Pedro pregando a palavra, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, a palavra basta. Romanos 1,16, Paulo diz: eu não me envergonho de quê? Do Evangelho, porque é poder de Deus. É dunamis, irmão, é dinamite, é uma explosão dentro da gente, irmão. Evangelho é isso, irmão. Desde o momento que a gente lê e pratica e expõe as Escrituras, algo diferente acontece entre nós. Ele vai mexer aqui dentro. Ele vai te dar ousadia, vai te dar graça, vai te dar intrepidez. Porque Paulo diz a Timóteo: ei, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, de medo. Ele te deu espírito de ousadia, Timóteo. É a palavra que nós precisamos, irmão. Eu lembro que eu me levantei, quando eu olhei, irmão, o ônibus lotado, as pernas começaram a tremer. Eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Só que Deus tinha liberado uma palavra sobre a minha vida, irmão. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Ô, irmão, pelo amor de Deus, você não está pregando, não é um gibi, não. Você não está pregando, é uma revista Caras e Boca, não. Não, irmão. Você está pregando é o Evangelho. Todo o poder consiste nesse livro, irmão. Aqui é o único livro que, quando você lê, o autor se faz presente. O Espírito Santo de Deus. A gente, irmão, tem pessoa mentirosa pregando a mentira como se fosse a verdade, irmão. Aí a gente tem a verdade, conhece a palavra,
mas fica se escondendo, fica tímido, fica atrofiado. Pelo amor de Deus, irmão, é a última colheita, nós não temos mais tempo a perder, o negócio é sério, irmão. Se levanta, come pão e bebe água, porque é muito grande a tua caminhada. Tem vidas perecendo aí fora, irmão. Tem uma frase que faz total sentido na minha vida depois que eu entendi, pastor Jefferson. Uma vida que nós ganhamos para Jesus é um grito a menos no inferno. E aí, faz sentido para você? Vou repetir mais uma vez, para ficar remoendo na sua mente. Que tira o nosso sono nessa noite. Uma vida que nós ganhamos para Jesus é um grito a menos no inferno. Tem outra frase que Deus ministrou há algum tempo no meu coração, e a frase é: aonde estiver... Antes de eu falar essa frase, não precisa levantar a mão não, está indeciso com o teu chamado? Senhor, para onde é que Deus vai me enviar? Para a Europa? Para algum país, para algum estado do Brasil? Eu estou confuso, eu não sei, Samuel. Isso queima no meu coração, mas eu não sei, eu estou perdido. Deus falou para mim: aonde estiver uma vida, ali existe um campo missionário. E aí Deus já deu para abrir mais a sua mente, a sua visão? É isso aí que você entendeu mesmo, que bom que você é inteligente. Lá dentro da sua faculdade é um campo missionário. Lá dentro do seu trabalho é um campo missionário. Por quê? Porque tem vidas, e se tem vidas, tem um campo missionário. Se tem vidas, Jesus ama vidas, irmão. Nosso coração tem que pulsar por vidas. Nosso coração, irmão, se queima por Deus, tem que queimar por vidas também. Só que nós estamos muito mexidos, como diz o pastor João Paulo. Nós estamos muito atrofiados, irmão. Estamos muito soberbo, orgulhoso. Tem muita pessoa obesa na igreja. Não estou falando de McDonald's, não. Estou falando de Bíblia, irmão. Tem muita pessoa obesa espiritualmente. É só me dê, e o cara vai só inchando. É o eu conheço, eu faço. O que a gente recebe, irmão, foi com o propósito a gente compartilhar com o nosso próximo. Samuel, eu só sei um versículo da Bíblia. Já é o necessário, irmão. Aquele jovem só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Foi necessário para alimentar mais de 3.000 pessoas, fora mulheres e crianças. O que você tem já é o necessário para Deus incendiar a Petrolina, Pernambuco. O nosso chamado só faz sentido se a chama estiver acesa. O nosso chamado só faz sentido se nós tivermos, irmão, ligado na tomada. Tivermos incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Irmão, a gente precisa desse doce fogo de Deus, irmão. Irmão, depois que eu provei desse fogo, jamais eu fui o mesmo. Irmão, depois que eu provei dessa presença, irmão, depois que eu provei da água, da fonte da vida, você já provou dessa água aí, irmão? Irmão, lá em Juazeiro eu vendo cuscuz de tapioca. Eu abro lá as gavetas lá, é empencado de panfleto. No carro nem se fala. Toda pessoa, todo cliente que vai lá, eu dou um panfleto, oro, ganho vida para Jesus. Por quê? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, Jesus vai te tocar nessa noite. Você vai sair daqui diferente. Você vai chegar em casa, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o familiar vai olhar para você e vai dizer assim: tem algo diferente. Não é a Jequiti, não é perfume, não é americano, não é maquiagem. É a presença, é o fogo, é a unção de Deus, irmão. Oh, glória a Jesus. Jeremias diz: Senhor, eu sou como uma criança. Deus diz: Jeremias, não diga que é como uma criança. Porque a partir de hoje, as minhas palavras estarão na tua boca, rapaz. Irmãos, ele não diz que é inferior não, que é um coitadinho não. Porque é ele quem faz. As palavras é ele que coloca na nossa boca, irmão. Nós precisamos da unção de Deus. Eu tinha minhas limitações, mas tinha um olhinho derramado sobre a minha vida, irmão. Eu olhei e disse: meu Deus, cheio de gente. Porque é um ambiente, irmão. Se o seu coração queima em ganhar vidas, amém. Mas Deus, ele tem uma geografia para te inserir. Tem um campo.
Deus me colocou nos ônibus. Pode colocar você também. Se não for nos ônibus, vai ser na faculdade. A gente fez um evangelismo. Deus colocou no meu coração um movimento, no meu coração da minha esposa, movimento preparando o caminho. Semana retrasada a gente colocou em prática lá na Universidade Unileão, lá, Pastor Jefferson, lá em Juazeiro. Todo tipo de pessoa que tiver você imaginar tem. Colocamos na caixa de som, tinha alguns evangelistas lá com a gente panfletando, orando, pregando. Eu disse, Jesus, se nós estivermos aqui para ganhar uma vida, a gente cumprir a nossa missão. Veio uma jovem, irmão, se tremendo, não conseguiu conter as lágrimas, chorando, estava meio embriagada, mas tinha ainda consciência, porque uma vez que nós provamos da água, da fonte da vida, jamais nós somos o mesmo. Uma vez que Ele levanta, está levantado. Uma vez que Ele escolhe, está escolhido. Uma vez, irmão, que Ele te toca, está tocado e ponto final. Nós estamos proibidos de parar, irmão. Aquela jovem me chamou muita atenção, ela abraçou minha esposa, os planos chorando, na frente da universidade, um monte de aluno. Sabe o que é isso? Unção de Deus. A Bíblia fala em Isaías, se não me falha a memória, capítulo 10, versículo 27, que a unção despedaça todo jugo. Irmão, tudo que o diabo teme não é um crente que leva uma Bíblia embaixo do braço. É um crente cheio de ousadia, cheio de unção, porque a unção despedaça todo jugo. É você chegando num ambiente opressivo, é você chegando lá na faculdade, onde tiram chacota com você, no seu trabalho, mas quando nós temos unção de Deus, ousadia, autoridade, aonde a gente pisa a planta dos nossos pés, o ambiente é transformado. Não é a gente que tem que pedir com licença a Satanás. É ele que tem que sair da frente, porque um homem, uma mulher cheia da unção de Deus, se ele não sair da frente, a gente passa por cima dele na autoridade do nome de Jesus. Irmão, todo o poder está aqui nas Escrituras Sagradas. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, é a gente que muda. Ele não se esqueceu, é a gente que se esquece, irmão. Irmão, Jesus vai. Glória. Eu não saí, pastor Jesus, lá de Juazeiro em vão, não. Tem um propósito, tem algo aqui com você nessa noite. Irmãos, a gente precisa dele. A gente precisa ser tocado por ele, irmão. Quem esquenta banco é reserva de time de futebol, rapaz. Você foi chamado, foi para fazer o ID do Senhor. Irmão Samuel, qual é o meu chamado? Eu não quero ser pastor, eu não quero ser pastora. Irmãos, dons foi dados para alguns. A salvação está proposta para toda a humanidade, mas ministério Deus conta nos dedos, irmão. Eu não sei se você é profeta, evangelista, apóstolo, mestre, pastor, mas de uma coisa eu sei. Marcos 16:15, ides por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É tempo da gente se levantar, irmãos. Eu olhei, primeira vez dentro do ônibus, macumbeiro, feiticeiro, homossexual, e aí você sabe. Aquela palavra ainda se tremendo, Mateus 11:28, quem não sabe, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E então encontrareis descanso para a vossa alma. Ainda gaguejando, pastora Lu, com as minhas limitações, a garganta seca, mas a unção de Deus invadiu aquele ônibus, irmão. No final, quando eu fiz o apelo, era jovem se reconciliando com as lágrimas caindo no rosto, irmão, de igreja que a gente conhece, que a gente já congregou. Era pessoas levantando a mão e dizendo, eu quero esse Jesus. Tem dias que a gente vai, irmão, tem vidas que dizem assim, ei, eu era levita da casa do Senhor, eu quero voltar para os braços do Senhor. Tem pessoas que chegam, irmão, se quebrantando, aos prantos, sabe o que é isso? Unção de Deus. Irmão, mês passado eu estava lá em Fortaleza, foi uma experiência tremenda, pastora Lu. E quando eu estava aqui pregando, tinha um casal, a mulher era surda, e o esposo ali, o esposo traduzindo em Libras, e eu disse, meu Deus, o que é isso? Jesus
salvando, curando, libertando. Irmão, quando eu penso que não, aquela mulher que é muda, dizendo assim, eu estou me arrepiando. Claro que eu não estava falando que era surda, muda, mas ela estava apontando a presença que ela estava sentindo. Aos olhos era uma ímpia, mas ela sabia que tinha algo diferente ali. Ela não sabia me comunicar em libras. Mas se você está disposto, Jesus, Ele manda recursos. Se a obra é dele, Ele patrocina. Se a obra é dele, Ele levanta. Ei, desperta, tu que dormes. Vamos, igreja do Senhor. A Bíblia fala que a humanidade está em passos largos em rumo à perdição. É tempo de nós irmos atrás dos filhos perdidos. É tempo, irmão, de a gente avançar. Eu amo essa presença, irmão. Eu não era assim não, viu? Eu me tremia todinho e ficava aqui atrás. Dava dor de barriga, dava enjoo. Mas o Espírito Santo de Deus é quem faz, irmão. Você olha para você, mas não é você, é Ele quem faz. Jeremias diz no capítulo 20, isso é para você que quer desistir, quer abandonar o seu chamado. Isso é para você que quer abandonar tudo, irmão. Jeremias 20, Jeremias vai dizer, Senhor, tu me enganaste, me amarraram em um tronco, me esmurraram, Senhor, me ajuda. E uma noite para outra, Jeremias preso no tronco. Lê Jeremias 20, é um texto tremendo. Para você que está desanimado, que está fugindo da presença, Jesus te escolhe hoje. Jesus, Ele te encontra hoje. Sai de trás das malhadas, Davi, porque eu tenho algo sério contigo. Eu tenho um compromisso, tenho promessa, eu tenho uma aliança contigo. Porque, irmão, contrato se vence, aliança não. Contrato tem data de validade. A aliança que a gente tem com Jesus não tem, irmão. É daqui para o céu. A morte é um passaporte, irmão, para a gente ir para a glória, ir para a eternidade. Jeremias vai dizer, Senhor... Jeremias estava chutando o pau da barraca, irmão. Estava chutando o balde. Ele disse, o Senhor mentiste, me enganaste, me amarraram em um tronco, me esmurraram. Jeremias estava jogando tudo por água abaixo, irmão. Aquela promessa que Deus falou para ele lá em Jeremias 1:5. Eu te conheço antes do ventre da tua mãe. Vai tocando, Jesus, oh glória a Deus, vai, eita Jesus, vai reativando, vai renovando, vai levantando nessa noite, quem está caído vai levantando. Eu repreendo todo desânimo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque quando o diabo não derruba o crente no pecado, derruba no desânimo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, todo desânimo, toda tristeza, cai por terra agora em nome de Jesus. Mas Jeremias, no versículo 9, ele diz, mas quando eu penso em não mais mencionar o nome do Senhor, ele diz, mas quando eu penso em não mais mencionar o nome do Senhor, oh Espírito Santo de Deus, ele diz, mas quando eu penso em não mais mencionar o nome de Deus, é como fogo, é como fogo que arde em meus ossos e eu não consigo contê-lo. Ei, irmão, a gente precisa desse fogo, irmão. Nós precisamos dessa chama, irmão. Ele diz, eu vou abandonar meu ministério, meu chamado. Quando eu penso em falar isso, Jesus, quando eu penso em não mais mencionar o nome do Senhor, é como fogo. Você não vai nem conseguir dormir hoje, irmão. Hoje está mais diferente, irmão. Hoje está mais diferente porque antes era só no gogó. Antes era só no gogó, irmão. Mas 4 anos se passa, pela misericórdia de Deus, eu já pensei em desistir, chutar o pau da barraca, irmão.
Mas deixa eu falar aqui um segredo para você. Mas todas as vezes, pastor Jefferson, Jesus é prova disso, que eu tentava largar tudo, pastor Edu. Sabe o que é que vinha? Vinha o fogo de Deus. Ei, o fogo ainda existe, irmão. O fogo ainda existe. E os olhos dele são como de fogo. Era lá, baixorei, ramanayara, cantará. Ei, irmão, quando nós olhamos para ele, o que é que acontece, Samuel? É isso aí que você está pensando. Você fica todo incendiado, irmão. Jeremias vai dizer que ele transforma as nossas palavras como fogo em nossos lábios. Pode dar desculpa, irmão. Faz o que você já tem. Me prova, Samuel. João Batista. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Preparai o caminho. Tu não entendeu não? Vou explicar. Você tem uma voz, já basta, irmão. Você já tem uma voz aí dentro. Já tem um clamor aí dentro, irmão. João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto. A voz é eu e você, o clamor vem dele. Jeremias diz, clama a mim e eu te responder-te-ei. E te anunciarei coisas firmes e tremendas que não conhece. Hoje Jesus dá um megafone. Mas tem dia que o megafone pode descarregar-se de mim. Mas a voz ainda está aqui. Hoje eu tenho um cachê de som do microfone, guardado quando eu quiser. Mas pode descarregar a caixinha e megafone. Tem uma voz aqui dentro. Tem uma voz que clama e diz, Maranata, ora vem, Senhor. Irmão. Endireita as tuas veredas, João Batista. Vai endireitando. Você, irmão João Batista, preparou para a vinda do Cordeiro. Nós estamos preparando a vinda do leão da tribo de Judá. Ele vai vir. Aquele que a vir virá e não tardará. Em um pouquinho de tempo, aquele que a vir virá e não tardará. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para quando eu vir. Ninguém rouba a tua coroa. Desperta tu que dormes. Reaviva o teu povo, Deus. Abacuque 3. Aviva a tua obra, Senhor, como nos tempos passados. Nós temos que estar em movimento, meus irmãos. Quem fica parado é água com dengue. É poço. A fonte jorra. A fonte tem que estar em movimento. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23 vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome eu não curei? Senhor, no teu nome eu não expulsei demônios? E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço. No Antigo Testamento a Bíblia vai falar que Abraão conheceu Sara, Isaac conheceu Rebeca. Está falando que eles tiveram o que, irmão? Relação sexual. Naquele grande dia, quando ele disser que não conhece alguns, até dentro da igreja, é porque pessoas assim não tinham mais intimidade com ele. Pessoas assim não mais se relacionavam com o Senhor. Pessoas assim tinham abandonado o seu chamado. Naquele grande dia nós não vamos ser cobrados por algo que nós não fizemos. Vamos ser cobrados por algo que Deus mandou a gente fazer e a gente não fez. Você tem um chamado, você tem um propósito. É tempo da gente se levantar, irmãos. É tempo. João 4:23, é chegada a hora. E esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Chegou o teu tempo. Não tem mais para onde fugir. Chegou o teu tempo, a hora é agora. Se levanta. De todas as promessas, irmão, que me chama a atenção na Bíblia, a que mais me chama a atenção é de 1 João capítulo 2, versículo 25.
João vai dizer: e ele nos fez uma promessa, e a promessa é esta: a vida eterna. Esse é o nosso foco, o céu. Para a galera que é forte aí no tráfico pago, a coisa mais fácil é a gente ser conhecido aqui na terra. O camarada tem 1000 seguidores, tome tráfico pago, daqui a pouco tem 2000, 3000, 100.000 seguidores. Ei, aqui é muito fácil a gente ser conhecido. Eu quero ver você ser conhecido lá no céu. Aqui é muito fácil a gente ajuntar tesouros. Faz uma coisinha de errado, o pastor não está vendo, o pai não está vendo, a esposa não está vendo, não consegue fazer. Difícil é juntar tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, o ferrugem não corrói, onde a traça não come. O nosso alvo é o céu, irmão. Pedro vai dizer que, portanto, meus amados irmãos, esperamos e apressamos a vinda do nosso Senhor. Nós não somos apenas o povo que espera, mas somos o povo maranata, que provoca a vinda de Jesus. Que cutuca mesmo, Jesus volta logo. Se você não tem certeza da sua salvação, você ainda precisa ter um encontro com Jesus. Para finalizar aqui, irmão, João 4, amém? Jesus, eu estou sentindo aqui uma ardência tão grande no meu coração, irmão. Nos perdoa, Jesus, pelas vezes que a gente se acovardamos, Pai. Nos perdoa, Jesus, pelas vezes que a gente se acovardou. Nos perdoa pelas vezes, Jesus, que a gente mentiu, que a gente deu desculpa para o Senhor, Jesus. As leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que há por vir. Eu converto tristeza em alegria. Diga ao fraco, forte eu estou. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Está vulnerável, você está no padrão que o céu quer para Ele te aperfeiçoar, para Ele te renovar nessa noite. Irmãos, eu lembro que uma vez eu estava evangelizando lá na rua São Pedro, a rua principal do centro. Tinha um projeto lá na igreja que eu congregava, era Começando o Dia com Deus. No início tinha um pastor lá, amigo meu, que ainda ficou à frente, depois ficou só eu, de 6 a 7, de segunda a sexta. Sozinho, irmão, naquela São Pedro. Eu lembro que uma vez, ainda imaturo, ainda aprendendo, né? Estamos aprendendo ainda, mas logo no início, eu lembro que, aí tá uma dica, não feche os olhos quando estiver principalmente em ambientes públicos. E eu ali com o olho fechado, orando para encerrar o evangelismo, o culto. Senti como uma água assim, fedorenta no meu braço. E quando eu abri meus olhos, era um velho lá endemoniado, irmão. Com um pedaço de pau. E veio para cima de mim e levei tanta paulada, irmão.
Não precisa enganar, não estou aqui para mexer com suas emoções, eu não sou coach. Eu estou aqui com a autoridade do Espírito Santo para, irmão, convencer você com a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele que convence, é Ele que faz, irmão. Saí com o braço, irmão, todo meio com hematoma. Eu liguei para o pastor, eu não tenho chamado. Eu vou abandonar esse negócio de evangelismo porque não é para mim. Ele disse, Samuel, agora o negócio está bom, continua, meu filho. Porque você está fazendo raiva ao inferno. Se não está acontecendo nada com você, se não está sofrendo perseguição, está no banho-maria, está Nutella, está acostumado, está escanteadozinho, está tudo muito bem, na zona de conforto, é porque você ainda não está fazendo afronta para o inferno, irmão. Jesus diz, vós serão perseguidos por minha causa. Antes de vós ser injuriados, me perseguiram primeiro, me humilharam primeiro. É porque nós estamos muito acostumados, irmão, com o evangelismo Nutella. Irmão, nós temos que sofrer por causa do evangelho. Tem vidas lá fora morrendo nesse exato momento, e nós temos aqui a liberdade de ler a palavra, de expor a palavra. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos se levantar. Eu entendo que é bom em dar desculpa, não é bom em fazer nada. É tempo da gente se posicionar, é tempo da gente estar na brecha, irmão. João 4. João 4, versículo, a partir do 34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses está que vem a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. É a última colheita. Os campos já estão brancos, pastor Elô. Sabe quantos mártires morreram para a gente estar aqui? Nós somos muito covardes, pastor. Sabe quantas centenas de pessoas, de vidas morreram para a gente estar aqui lendo essa palavra? Qual o preço nós estamos pagando por causa do evangelho? Tem um louvor bem conhecido que diz assim, é Ele. E por muito tempo eu cantava esse louvor, ainda canto. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. O dono dos meus dias é Ele, é Ele. Por Ele que eu estou gastando da minha vida, perdendo tudo. Eu disse, Jesus, é mentira, Pai. Isso que eu estou cantando é uma mentira. Eu não estou gastando a minha vida por evangelho. E tinha um irmão do meu lado, disse, Samuel, mas não para de cantar. Eu disse, por quê? Porque o que eu estou cantando é uma mentira. Ele disse, não, canta até se tornar realidade. Canta até se tornar uma verdade na tua vida. Oh, irmãos, quando Deus toca a gente, já era, irmão. Hoje eu vou abastecer o carro, a minha esposa está de prova, eu não consigo deixar um panfleto, descer do carro, orar por uma pessoa, não consigo deixar de falar de Jesus para algum cliente meu, eu não consigo, irmão, ficar um dia sem falar dele, de falar o que ele faz, o que ele fez, porque é dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, irmão. É isso que eu tenho para entregar para as pessoas. Jesus. O que é que você tem para entregar para as pessoas? A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Uma hora ou outra a gente entrega quem a gente é. Jacó vai até Isaac e se passa por Esaú. As mãos cabeludas, com a pele do animal. Isaac diz, calma aí. As mãos é de Esaú. Só que a voz não me nega não, é de Jacó. O que eu entendo aqui, irmão?
quem nós somos, nós mesmos denunciamos. Que a presença de Deus te visite por esse dia de uma forma sobrenatural. Que Ele te tome onde quer que você esteja, dentro da sua casa, na faculdade, dentro de um ônibus, do metrô, dentro da escola, dentro do trabalho. Que o Espírito Santo de Deus venha te usar onde quer que você esteja. Lucas 4 vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregoar aos cativos de coração, a curar os enfermos. Irmãos, o Espírito de Deus está sobre nós. Amém? Fique de pé. Eu vou voltar aqui, não vou forçar muito não. Paulo chega em Éfeso. Ô irmão, eu estou com vontade aqui de correr, de pular, irmão, sabe por quê? Eu sei, para a glória de Deus, irmão, eu sei as renúncias que eu fiz, irmão, para estar aqui nessa noite. Foram 4 anos de plantação. E olha aí, os frutos dando, irmão, para a glória de Deus. Assim vai ser na sua vida, eu declaro em nome de Jesus. Assim vai ser na sua vida, você vai dar frutos em nome de Jesus. Você vai dar frutos em nome de Jesus. Irmão, Paulo chega em Éfeso. E ele fala assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Eles falam assim, quem é esse? E a Bíblia fala que Paulo impõe as suas mãos sobre eles. Eles receberam o Espírito de Deus. Eu recebi algumas coisas do céu, irmão, porque homens de Deus impõem as mãos sobre a minha vida. Você quer jamais ser o mesmo? Você quer sair daqui incendiado pela presença? Quer incendiar a tua faculdade, a tua escola, o teu trabalho, ganhar petrolina para Jesus, irmão? Irmão, quer que Jesus coloque uma fome por vidas? Salomão diz em Provérbios 13, sábio é o que ganha almas. É uma sabedoria, é um dom de Deus, irmão. É uma unção, irmão, é uma dádiva de Deus você ganhar vidas para Jesus, irmão. A unção que atrai o pecador, irmão, é o que está sobre a nossa vida. Não, você não entendeu. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, eu quero esse Jesus que você tem. Eu estou vendo algo diferente em você. Irmão, eu estava lá em Fortaleza, eu estava parado com um amigo meu. As pessoas vinham sem conhecer a gente. Primeira vez que eu prego lá no terminal de Fortaleza, as pessoas vinham até nós diziam assim, eu estou pecando, fiz isso, estou preso, fiz aquilo, estou longe da presença, era da Assembleia de Deus, ore por mim. Irmão, não precisou a gente falar nada, não precisou a gente fazer apelo, por quê? Entende isso aqui de uma vez por todas? A unção atrai, mas só o Espírito convence. Irmão, chegou a sua hora, missionário. Chegou a sua hora, evangelista. Se levanta e anda. Irmão, eu quero fazer aqui um convite. Não vá pela emoção. Se Deus falou com você nessa noite, se você quer entregar a sua vida por amor ao Evangelho, você cansou de uma vida mesquinha, na mesma mesmice, vem para o culto, se arrepende e volta para casa. Quantos meses talvez faz que não lê mais a Bíblia? Irmão, se eu falar que jejum é bom, não, irmão. A nossa carne não quer, pastora Lu. Mas, irmão, não tem outro segredo. É oração de madrugada. Irmão, você vai ficar esquisito. Tem que buscar Ele, irmão. Não tem para onde fugir. Ele vai derramar unção. Ele vai derramar autoridade. Ele vai derramar graça. E jamais você vai ser o mesmo, irmão. Se você quer sair daqui ativado, se você quer jamais ser o mesmo a mesmo, quero te convidar aqui na frente. Eu quero orar por você, quero lhe abraçar, quero compartilhar o que Deus derramou sobre a minha vida, irmão. Se você crê, irmão. Se você não crê, amém, irmão. Mas, irmãos, a vontade de Deus aqui no nosso coração, a vontade de Deus é que nosso coração pulse por vidas, pulse por almas, irmão. Se você quer isso, irmão, vem aqui para frente, amém. Peço que os intercessores me ajudem, meus obreiros dessa casa, os pastores.
Tenha vergonha não, irmão. Vem. Chegou a tua hora, chegou a tua vez, irmão. Jamais você vai ser o mesmo. Nós vamos ouvir testemunhos desses jovens, desses homens, dessas mulheres, pastora Lu, do que Deus vai fazer na vida deles. Uma nova unção, um novo tempo. Espírito Santo. Irmão, nós vamos levantar nossa voz em oração agora, amém? Em oração. Só o teclado de oração por enquanto. Já nós entramos no louvor. Feche seus olhos, irmãos. Que os intercessores nos ajudem nesse exato momento. Você vai ver o que Jesus vai fazer agora na sua vida. Oração, irmão, é a chave. Vamos, levanta a sua voz em clamor. Você que ora em línguas, pode orar em línguas, amém, irmão? Você que é batizado com o Espírito Santo de Deus, tem esse dom, pode orar em línguas. Samuel, faz anos que eu não faço isso, pois vai fazer hoje em nome de Jesus. Porque quem ora em línguas não ora o homem, ora a Deus. Vamos, irmão, levanta a sua voz em oração. Samuel, não sei orar em línguas, diga: Jesus, me toca nessa noite. Vamos, levanta o seu clamor, vamos. Vamos, irmão, vamos, me ajude. Vamos rasgar o céu hoje em oração. A Bíblia fala que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Mais da tua presença, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem como nos tempos antigos. Espírito Santo de Deus, vem como nos tempos antigos. Espírito Santo de Deus, vem como nos tempos antigos. Espírito Santo de Deus, vem como nos tempos antigos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem como nos tempos antigos. Espírito Santo de Deus, vem como nos tempos antigos. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Queremos ver o teu poder agora sobre a vida desses irmãos, Jesus. Queremos ver o teu poder. Queremos ver batismo com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, a unção despedaça todo jugo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, irmão, tá andando, vai destravar. Fogo de Deus, fogo de Deus. Poder de Deus. Irmão, estamos quase acessando. Vamos. Eu não sei se você é igual a mim, mas eu não canso. Nós vamos bater até a porta abrir. Estamos quase. Vamos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Ei. Espírito Santo está te tocando agora, em nome de Jesus. Está te tocando agora. Sinta o Espírito Santo te tocando agora. Poder de Deus. Poder de Deus em nome de Jesus. Fogo de Deus em nome de Jesus. Mais da tua presença, Jesus. Mais da tua presença, Jesus. Mais da tua presença. Mais da tua presença, Jesus. Eu declaro fogo de Deus sobre a sua vida agora em nome de Jesus. O Espírito Santo está tocando em algumas pessoas agora. Espírito Santo de Deus,
Nós não estamos aqui para brincar, Jesus. Eu repreendo agora toda maldição hereditária em nome de Jesus. Declaro libertação agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda maldição hereditária. Em nome de Jesus, toda palavra contrária. Em nome de Jesus você vai fluir. Você é filho de Deus. Você vai fluir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem a unção de quebrantamento agora aqui sendo derramada nessa noite, irmão. Receba de Deus agora em nome de Jesus. Receba de Deus agora em nome de Jesus. Receba de Deus agora em nome de Jesus. Mais. Era labada chore cantará lamaná. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus te levando na nossa senhora. Agora Jesus, diga Jesus.
Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos nessa noite. Ah, meu Deus, por isso a luta, Jesus. Mas mais uma vez Satanás perde. Mais uma vez, pastor Elu, foi um prejuízo no inferno. Porque nós estamos com aquele, meus irmãos, que é invencível. Aquele que não perde uma guerra. Espírito Santo de Deus. Levanta a sua mão lá em cima, amém, irmãos? Jesus, coloca fogo nessas mãos. Coloca fogo nessas mãos, Jesus. Que aonde meus irmãos imporem as mãos deles, vidas vão ser libertas. Jesus está dando autoridade para alguns nessa noite. Jesus está dando ousadia, está dando unção. A unção que despedaça todo jugo. Xeralamanarachou. Alguns vão sentir a sua mão ardendo, queimando. É o fogo de Deus. É o fogo de Deus, irmão. Vai libertar, vai curar em nome de Jesus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o ambiente vai ser transformado. O ambiente jamais vai ser o mesmo em nome de Jesus. Ei, Gadita, avança, Gadita. Você é aquele que desbrava. Você é aquele que acessa. Você é aquele que prepara o caminho para quem vem atrás. Se levanta, desbravador, se levanta. Jesus está levantando aqui quem está caído. Não fala pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. Todo desânimo, toda tristeza, todo pecado, nós repreendemos em nome de Jesus. Receba paz agora no seu coração. Paz de Deus. Paz de Deus em nome de Jesus. Paz, paz. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Amém, meus irmãos. Eu estou tão convicto do que Deus vai fazer por esses dias como o ar que eu respiro, irmão. Eu criei, por isso falei. A gente somos um monte de brasa, irmão. E tem um monte de fósforo lá apagado. É só nós encostar que eles vão se acender, irmão. Nós vamos avançar, gaditas do Senhor. A partir de hoje, esse povo jamais será o mesmo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você vai sentir dentro de você aquela voz te empurrando, tipo como uma inquietação. É a voz do Espírito Santo de Deus, amém? Irmãos, vamos ter amanhã evangelismo nos ônibus, sábado à noite, não é, pastor Álvaro? Evangelismo, não é isso? Lá na orla, não é isso? Quer vir aqui dar o aviso? Amém. Então, irmãos, vamos estar juntos. Uma vida que nós ganhamos para Jesus é um grito a menos no inferno. Vamos dar continuidade por esse dia, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Álvaro, por favor. Aleluia.